reverendíssimo senhor diácono, queridos irmãos e irmãs, neste 21º domingo do tempo comum, mais uma vez, acompanhando o Evangelho de São Lucas, vemos um daqueles personagens que não tem nome, que aparecem, dizem alguma coisa, desaparecem e nós não sabemos qual foi o destino deste cidadão. Se se salvou, se não, se santificou, se começou a seguir a Jesus, não sabemos. Mas São Lucas faz questão de colocar este episódio no seu Evangelho, justamente porque aproveito para a universalidade dos fiéis a pergunta feita por este rapaz, a pergunta feita por este homem. Nosso Senhor andava a caminho de Jerusalém. Nós sabemos o que é que acontece lá? Jesus estava se aproximando da sua paixão, morte e ressurreição. Estava indo para Jerusalém justamente para abraçar a sua cruz. E neste caminho, nosso Senhor segue ensinando e pregando o Evangelho. É natural que com os ensinamentos do Redentor surjam dúvidas. As pessoas estão ouvindo de Jesus um discurso de conversão, de que precisam mudar, precisam transformar as suas vidas, precisam se encaixar dentro daquilo que ele está anunciando como a palavra de Deus. Então a coisa mais natural é que apareçam dúvidas. Mas espere, a vida toda eu ouvi isso, a vida toda eu fiz isso, e agora este homem diz coisas distintas daquilo que estou acostumado a fazer. E agora? E a grande dúvida do rapaz deste Evangelho é com relação à quantidade de pessoas que se salvam. A dúvida pertinente. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É uma dúvida pertinente. Será que adianta o esforço todo que eu estou fazendo? Porque se for pequena a quantidade de vagas no céu, esse esforço todo talvez seja em vão. É melhor logo chutar o balde e viver de forma porca do que ficar me esforçando para uma coisa que provavelmente não vou conseguir. Não sei se era essa a intenção do rapaz. Se ele estava querendo chutar o balde diante de dificuldade de conseguir um lugar no céu. Porque a pergunta é precisa. Os que se salvam, ou seja, aqueles que vão para o céu. Ele não está falando aqui do número dos santos, daqueles que chegaram à perfeita união com o nosso Senhor. Não. Está falando daqueles que entram no céu. E nosso Senhor Jesus Cristo não responde. Ele pergunta da quantidade que se salvam, e nosso Senhor responde olhando para outro horizonte, porque há muito mais proveito assim. O que Jesus diz é o seguinte: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não interessa se são poucos ou se são muitos os que se salvam. O que você precisa saber é que muitos se condenam. Isso é preocupante. O que interessa saber é que a quantidade dos que vão para o inferno é grande. São as palavras literais aqui do Evangelho. Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não vão passar. Então não interessa se são 1 milhão de vagas, se são 200 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, ou se são 10, se são 5, ou se há uma vaga no céu. Interessa que seja tua. O que Jesus está dizendo é isso. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Não interessa a quantidade de vagas, interessa que você lute por ela. Não interessa se há muito lugar ou pouco lugar. Não interessa se são muitos os que conseguem ou poucos. Interessa que você consiga. Por quê?
Porque muitos são os que não conseguem. E qual a razão para estes muitos não conseguirem? A pergunta que hoje nós poderíamos fazer, porque o rapaz não fez, ou melhor, fez com outras palavras, mas vamos deixar mais claro. Por que é que muitos não conseguem? Bom, a minha intuição diz que a primeira frase do Evangelho, da resposta de nosso Senhor, coloca um ponto final, esclarece a questão. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. A verdade é que a maioria, que são aqueles que não conseguem, não se esforçam de verdade para entrar no céu. A grande verdade é que as pessoas não estão empenhadas verdadeiramente para conquistar os céus. Todo mundo quer. Todo mundo tem medo do inferno? Deveria ter, pelo menos. Ninguém quer se condenar. Mas o que é que nós estamos fazendo para ganhar o reino dos céus? Vamos olhar para exemplos que são bastante edificantes e que nos dão certeza de céu. Por exemplo, São Francisco de Assis. Alguém aqui tem dúvida de que São Francisco está no céu? É bom que não tenha, porque senão estará contra, né, a definição da igreja. Todos nós aqui conhecemos a vida de São Francisco. Parece loucura o que São Francisco fez: se despojar de suas vestes em praça pública, diante do bispo e de seu pai, abrir mão de toda a sua herança, para se vestir de saco, fazer penitência e cuidar dos pobres. E não só isso, mas ter uma intensa vida de oração. Nós estamos no meio da quaresma de São Miguel. É um hábito que começou com São Francisco, que achava que uma quaresma só durante o ano era pouca, não era suficiente. Precisava fazer mais, rezar mais, se mortificar mais. Me parece que num caso desses, de fato, houve todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Me parece bastante claro de que foi um homem que fez todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Será que nós estamos à altura da renúncia, à altura do desapego, à altura da caridade de um São Francisco? Se não estamos, não podemos dizer ainda que estamos fazendo todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Peguem qualquer outro santo da devoção de vocês, qualquer outro, e vocês verão que justamente são venerados como santos porque fizeram todo o esforço possível para passar pela porta estreita. A vida de Santa Teresinha, a vida do Padre Pio. Vamos pegar agora a máxima potência, a vida de São José e de Nossa Senhora. Para não falar somente de consagrados, religiosos e religiosas, mas todo o esforço possível numa vida familiar, como foi a de Maria e José em Nazaré, que são os maiores santos que já houveram. Os sacrifícios que São José teve de passar para poder criar o menino Jesus. Aceita a mulher porque ela está grávida do Filho de Deus, pega a mulher, leva para Belém, sai de Belém, vai para o Egito, sai do Egito, volta para Nazaré, abre carpintaria, fecha carpintaria. E não há uma palavra, não há registro de uma palavra de São José se queixando ou reclamando ou murmurando da vontade de Deus. A Virgem Santíssima,
que acompanhou os passos de Cristo até o Calvário e lá permaneceu de pé diante da dor do Filho. Me parece bastante esforço. E nós? Estamos nos esforçando? A régua não é a vida do vizinho. Embora gostaríamos muito, não é? Mas ser melhor do que o vizinho é fácil. A régua é a vida dos santos. Estamos colocando todo o esforço possível para passar pela porta estreita? Precisamos nos perguntar. Porque não adianta somente uma satisfação com o mínimo. E muitos cristãos se contentam com o mínimo. Não, eu vou à missa vez e outra, tá bem. Assisto canção nova, tá bom, ótimo. Não preciso me esforçar mais do que isso. Vejam a parábola. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Conhecidos. Assim como Deus talvez te conheça, porque vez ou outra você aparece aqui. Senhor, comemos e bebemos diante de ti. Te escutei pregar. Não é suficiente. Não é suficiente. Vejam o que diz Jesus. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Não é suficiente. O mínimo não é suficiente. Porque quem anda na linha do mínimo corre sério risco de pisar fora dela. O contrário acontece com os santos que vão à máxima caridade. Esses não correm risco nenhum de pisar no mínimo, porque fizeram todo o esforço possível para passar pela porta estreita. E é por isso que há uma insistência muito grande de conversão na pregação de Jesus e na pregação da igreja. E eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir. Eu sei disso. Tem gente que prefere ver o capeta do que ver o padre, porque sabe que o sacerdote vai puxar a orelha, porque sabe que o padre vai dizer que o certo é certo e o errado é errado. Tem gente que foge da fila da confissão porque sabe que o que está fazendo é errado e não quer perguntar para o sacerdote porque sabe que vai levar correção. O padre vai dizer: meu filho, minha filha, pare com isso. Você está colocando em risco a tua salvação. Não faça isso. Mude. Mas é melhor se conformar, se acomodar com as coisas erradas de sempre. Neste sentido, a segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, nos ilumina, nos dá uma tranquilidade, uma serenidade para aceitar as correções. Vejam o que diz o autor da carta aos Hebreus: irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Palavras de coragem. Não podemos esquecer. Prestem atenção, porque eu vou dizer aqui, ele diz quais são as palavras.
Mas prestem atenção, são palavras de encorajamento, que são dirigidas como a filhos. Não é sadismo. Não. É de coragem. E quais são as palavras de encorajamento? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende. Esta palavra educação pode ser traduzida também como correção. Não desprezes. Quando Deus te corrige, quando Deus te educa, não desanimes. Pelo contrário, são palavras de coragem. Não despreze isso. Aceite, tome como para você. Abrace, porque são palavras de encorajamento que o pai dá ao filho, por mais duras que sejam. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. O Senhor corrige a quem Ele ama. Se ninguém diz para você que você precisa melhorar, você precisa se preocupar. Sabe o que significa isso? Que ninguém está interessado na tua salvação, que não tem ninguém preocupado se você vai para o céu ou não. Agora, quando alguém vem e diz para você, muda, pare com isso, você deveria agradecer essa pessoa, porque é alguém que está preocupado com a tua salvação. O Senhor corrige a quem Ele ama. Somente alguém que nos ama é capaz de apontar que há um defeito em nós. Você não sai para nenhum desconhecido aí dizendo, ei, isso aí não, para com isso, isso é errado. Você faz isso para as pessoas que você ama. As correções que são feitas da parte de Deus, seja através da sua palavra escrita ou através da sua palavra pregada, são sinal de amor, de caridade. Por isso, a igreja considera como obra de misericórdia ensinar os ignorantes, aconselhar aqueles que precisam de conselho, porque é caridade. Nós só fazemos isso a quem amamos. E é justamente porque eu vos amo que eu preciso dizer o certo é certo e o errado é errado. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. É para a nossa salvação. Tudo isso é para a nossa salvação. Vocês já devem ter visto por aí, eu espero que não dentro de casa, mas crianças que não têm limites. Criança que faz o que quer, que manda nos pais, que bate, que xinga. Eu já vi muita criança fazendo isso. O que é que faltou a estas crianças? Os limites impostos pelos pais. Que os pais castigassem os filhos, ensinassem e educassem, isso não aconteceria. Da mesma forma Deus faz conosco. O Senhor nos castiga, e é esta palavra literal, como está aqui na carta aos Hebreus, justamente porque quer nos educar, porque quer colocar limites no nosso egoísmo, limites no nosso amor próprio e assim por diante. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Eu já fiquei muito de castigo na minha vida. Graças a Deus apanhar só apanhei uma vez, porque eu entendi que a segunda era assassinato.
A segunda, minha mãe me matava. Mas castigo, várias e várias vezes. E na hora, é birra. Chora, grita, esperneia. E um bom pai não se comove. Minha mãe, uma boa mãe, não se comovia. Pode chorar. Falava assim, chora porque dá sono. Logo, logo dorme. Mas não vai sair do castigo. Na hora dói. Mas depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Não é depois, no dia seguinte. São anos. Não é no dia seguinte que a criança entende o porquê do castigo. Às vezes demora. Só quando é adulto que vai entender. E eu sou agradecido por todas as vezes que fiquei de castigo. Porque minha mãe me colocou limites. Da mesma forma, nós devemos ser agradecidos por todas as vezes que o Senhor nos corrige. Por mais que doa. Porque tem coisas que doem para se abrir mão, para deixar de lado. Mas nós devemos ser agradecidos, por mais que doa naquele momento, porque se vem da parte de Deus, o fruto depois será paz e justiça. Estas são as palavras de encorajamento que a carta aos Hebreus nos traz, para nos lembrarmos de que todo esforço ainda é pouco para passar pela porta estreita. Não são palavras, as de Jesus não são palavras para causar medo, porque pode parecer isso. Jesus poderia ter dito, todos vão para o céu, não se preocupem, e todo mundo fica em paz, eba, a vida é uma festa porque todo mundo vai se salvar. Jesus diz, cuidado, muitos não conseguem, mas não é para colocar medo, é para encorajar, é para nos dar coragem de fazer aquilo que deve ser feito. E você sabe aquilo que você precisa fazer. Você sabe melhor do que ninguém aquilo que você precisa deixar de lado. Você sabe aquilo que você precisa renunciar. Porque você conhece a tua vida. E não interessa se são 1 bilhão de vagas, se são 10 bilhões ou se é uma. Interessa que essa seja sua. Que esse lugar no céu seja teu. E que você faça todo o esforço possível para passar pela porta estreita. E estas palavras não são de medo, são de coragem. Coragem, porque o Senhor venceu. Nós sabemos que a vontade dele é de que todos os seus filhos estejam no reino dos céus. Precisamos lutar, fazer a nossa parte para chegar lá. Porque da parte de Deus, a alegria será maior quanto mais pessoas se salvam, quanto mais pessoas estão no céu. Vamos parar de nos contentar com o mínimo e de nos contentarmos com mediocridade. E vamos dar ao Senhor tudo. Vamos fazer tudo. Aceitar as correções que nos fazem para ganharmos o reino dos céus. Veremos, se nós assim o fizermos, que tudo aquilo que deixamos para trás ainda foi pouco para ganhar o céu. O preço para ir para o céu é muito pequeno. Só precisamos abrir mão do amor próprio e do egoísmo, e então entraremos no céu com tranquilidade. Seremos magrinhos e passaremos pela porta estreita. Que Deus nosso Senhor nos ajude por esta Santa Eucaristia que celebramos e que iremos receber, a termos as nossas consciências iluminadas para podermos enxergar aquilo que precisamos deixar de lado e qual o esforço que precisamos fazer para entrar nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
palavra.